tema de hoje é o desafio Julho Sem Plástico. Para você que me segue lá nas redes sociais, você vê que eu posto todo mês de julho pelo menos umas 30 dicas diferentes de como você pode viver com menos plástico, porque viver sem plástico completamente é muito difícil. Esse hashtag ou também esse movimento criado foi criado lá na Austrália com o objetivo de ensinar as pessoas, incentivar e tornar esse mês, um mês simbólico contra o uso de plástico. É muito legal, chama Plastic Free July, em inglês, você pode se inscrever, tá aqui embaixo. E tanto no site quanto no Instagram, você vai receber um checklistzinho com várias coisas que você pode fazer, coisas que são fáceis, tá, gente? E nível 1, nível 2, nível 10 e você pega o desafio de ficar uma semana sem plástico, um mês ou até um ano. Eu, por exemplo, já tô há 3 anos sem consumir nenhum copo plástico, tá? Então é possível e você pode fazer e tá aqui. Mas para você entender direito e poder optar de verdade por que usar um plástico ou por que não usar um plástico, acho que a gente tem que ter todas as informações sempre, né? Não só o que a indústria fala pra gente. Então, só para você começar a saber, desde que começaram a produzir o plástico, foram produzidos 8,3 bilhões de toneladas. Gente, bilhões de toneladas é um negócio tão grande que não dá nem pra gente realmente ter a noção de quanto é isso. Então, só para vocês mais ou menos entender, é o equivalente a 25 vezes o peso de todos os humanos do planeta. Isso mesmo. E desde que os plásticos foram produzidos, é claro que eles não se biodegradaram, porque é quase que um material infinito. Então, tudo que já foi produzido de plástico e que será produzido de plástico ficará para sempre no nosso planeta. Mas a maioria dos dados que você consegue receber e ouvir na sua casa sobre o plástico são sempre dados horríveis. Mas a verdade mesmo é que existem coisas boas sobre o plástico, sim. Por exemplo, o material hospitalar foi uma revolução enorme com o plástico, porque ninguém consegue fazer catéter de vidro, né, gente? Então, para a nossa saúde, é uma coisa muito boa. Apesar de já ter alguns estudos que falam que algumas coisas que a gente passa, como procedimentos de limpar o sangue naquelas máquinas, dão um pouquinho de problema depois causado pelo câncer. O plástico também possibilitou a confecção de novas próteses para o corpo humano. Você sabia que já foi feito o primeiro coração todo de plástico? Pois é, isso é incrível. Então todas essas coisas são coisas ótimas. O plástico ele é durável, ele é maleável, ele consegue impermeabilizar e selar as coisas de forma muito boa. Mas então, se o plástico é tão bom, Thalita, por que o plástico é ruim? Bom, pelo mesmo problema que, na verdade, é uma qualidade e é um problema ao mesmo tempo. Ele é ótimo, ele é durável, ele dura para sempre, super resistente e maleável. Só que o plástico também é muito barato. Então, as mesmas qualidades que tornam ele uma coisa muito boa, tornam também uma coisa muito ruim. Porque a gente começou a usar o plástico, que é uma coisa muito baratinha, para ser descartado o tempo todo, o que não faz o menor sentido se a gente for pensar por uma lógica ecológica. Essa lógica, ela apenas faz sentido para as corporações, porque ele é muito barato. Agora passando para um dos itens mais polêmicos e que existem leis que vão e voltam o tempo todo. A sacolinha plástica de supermercado. Por ano são usadas 5 trilhões de sacolas plásticas no mundo. 5 trilhões é um número tão grande que não dá nem pra gente imaginar. Então vamos reduzir isso só para o Brasil. No Brasil são usadas 1,5 milhões de sacolinhas plásticas por hora. Gente, por hora é um negócio absurdo. A única questão da sacola plástica é a mesma coisa do plástico. Ela é ótima, ela é durável, mas ela dura para sempre. Então, para você descartar esse negócio, não faz sentido. Cidades, por exemplo, como Bangladesh e vários outros países da África, que são os mais pobres, proibiram a sacolinha plástica porque, além dela entrar nos bueiros, o que estava acontecendo lá? Ela entrava no bueiro, entupia toda a cidade e eles estavam tendo muitas e muitas mortes por causa dos entupimentos da cidade. Então as sacolinhas plásticas lá foram banidas. As pessoas que fazem as leis no Brasil não têm um conhecimento total sobre como substituir esse tipo de coisa. Por exemplo, uma das ações mais eficazes para a gente evitar o uso é começar a cobrar sacolinha plástica. Em São Paulo, quando eles começaram a cobrar, que cobrava mais ou menos 8 centavos, eles reduziram em um ano 4 bilhões de sacolas só pelo custo. Ou seja, a gente vê que o brasileiro se importa mesmo é com o dinheiro no bolso. Agora, tem as questões também que são apresentadas pra gente no mercado sobre as opções diferentes. Então tem o plástico biodegradável, o plástico oxibiodegradável e o feito de fonte natural. Então, eu vou explicar agora para vocês todas as diferenças de cada plástico para você entender isso de forma melhor. Fica aí após o break.
Hoje nós estamos falando sobre o Júlio Sem Plástico e agora eu vou explicar para vocês todas as diferenças dos plásticos disponíveis no mercado, que é para você não cair nas pegadinhas do mercado de greenwashing, que você já sabe o que é greenwashing, que eu já expliquei aqui, que é aquela coisa de fingir que é verde, mas não é verde. Bom, o primeiro deles é o plástico de fonte renovável. Se você olhar, alguns plásticos têm escrito assim, 51% de plástico de origem da cana-de-açúcar, por exemplo. Gente, vamos lá. Plástico é feito 100% de petróleo. Quando ele tem 51% de cana-de-açúcar, ele é feito 100% plástico, mais 50% do petróleo e 50% da cana. Ele é plástico do mesmo jeito. Na natureza, ele vai se biodegradar no mesmo tempo. Ele vai virar microplástico do mesmo jeito. Ele vai sufocar os animais do mesmo jeito e ele vai entupir bueiro do mesmo jeito. Então, o plástico com origem parcial de fonte renovável não é uma opção boa e nem viável. E a gente tem que se perguntar, a quem interessa esse tipo de lei onde o plástico com origem na cana-de-açúcar realmente, é interessante para o mercado? Não, na verdade não é interessante para o mercado. Isso é interessante para as grandes indústrias, produtoras da cana-de-açúcar. E é importante também não cair na balela de que a gente está tentando ajudar os microempreendedores, os microprodutores do interior. Não. As grandes indústrias que realmente têm poder para colocar a cana-de-açúcar no mercado e fornecer para um mercado tão gigantesco que é o mercado do plástico, eles têm muita terra. E quando a gente fala de terra, essa terra que deveria ter floresta, está tendo cana-de-açúcar. E o pior ainda, gente, a cana-de-açúcar, existe ainda alguns produtores que vendem esse plástico dizendo que ele tem menos CO2, na cadeia dele, ou seja, que seria uma coisa melhor. Na verdade, não é melhor. Por quê? A cana-de-açúcar ainda é um dos plantios, eu não sei se você lembra, mas eu cresci vendo a cana-de-açúcar com aquele monte de queimada lá no Jornal Nacional. Então, ainda é um dos processos onde se emprega e se paga-se muito mal na mão de obra e ainda existem as queimadas e é um nível de desflorestamento, do país muito grande. Então, se você vê lá alguém falando que outro dia eu vi uma marca, anunciando com todo orgulho do mundo que todos os produtos dela eram feitos de plástico de cana-de-açúcar. Não é uma coisa legal, é plástico do mesmo jeito. Agora vem a questão do plástico oxibiodegradável. Aqui mesmo na minha cidade, eles fizeram uma lei para você tirar o canudinho. Só que aí você chega agora nos restaurantes, eles têm canudinhos oxibiodegradáveis. Gente, oxibiodegradável é a mesma coisa. É 100% feito de petróleo, tá? Então, o que eles vão lá? Eles pegam mais um compostinho, colocam nessa misturinha, porque é do petróleo, mas é um subproduto do petróleo que é o nafta, e do nafta é feito vários tipos diferentes de plástico. Eles pegam, então, um compostinho e colocam lá dentro. O que esse composto faz? Ele faz o plástico se oxidar mais fácil. Mas, Thalita, eles falam pra gente que se degrada em 18 meses. Degrada não é a mesma coisa que biodegrada. Biodegrada é quando, pela ação do organismo lá na terra, ele vai simplesmente sumir. Mas animal nenhum na natureza, nem a natureza, degrada plástico feito de petróleo. Então, o que acontece ele vai quebrar mais rápido em tamanhos de microplásticos, o que fica muito mais difícil da gente tirar da natureza. Então, o plástico oxibiodegradável é ainda pior do que o normal. E agora, nós temos também o plástico, que na verdade não é um plástico, mas ele substitui, que são as novas tecnologias dos materiais que são realmente biodegradáveis, que são feitas de origem vegetal. Então, hoje a gente já encontra, por exemplo, o feito da cassava, que na verdade é o nome em inglês para mandioca, feito de milho, feito de trigo, feito também do abacaxi. Então, essas são novas tecnologias que estão surgindo para substituir. A questão, gente, que a gente ainda tem que pensar duas coisas. Esse tipo de manejo, ele ainda consome muito recurso natural da terra. Ele já é ótimo, porque lembra que vai ter coisas que a gente nunca vai conseguir realmente tirar a embalagem. O objetivo final nosso é que a gente realmente não use a embalagem ou seja mais criativo. Então eu trouxe aqui para vocês verem. Essa aqui, por exemplo, é uma sacolinha, parece de plástico normal, mas não é. Isso aqui é feito de 100% de mandioca. E ela é tão legal, gente, que se a gente colocar, tá escrito aqui, se a gente colocar na água quente e dissolver, essa água você pode tomar depois, porque isso aqui é 100% comestível. Então, essa é uma coisa ideal. E além do mais, essa aqui
que eles vêm em várias opções, né? Essa marca aqui que eu encontrei lá fora, mas eles já disponibilizam no Brasil, ela é mais forte do que a normal. E eles fazem vários tipos de outras embalagens. Então essas são opções que estão chegando no mercado. Às vezes pode sair um pouquinho mais caro, mas a gente sempre tem que pensar que isso é no início da indústria, né? Depois eles vão surgir novas tecnologias e mais gente vai começar a fazer e vai ser uma solução. Só que o mais importante é também a gente ser criativo. E aí no mesmo lugar que eu achei essa sacolinha, eu achei essa aqui. Olha que legal, que era um senhorzinho mesmo lá na ilha que eu fui. E ele faz com o jornal a sacolinha da loja dele, que era uma loja também sustentável. E fica super fofo e ela é mega resistente, porque ele dobrou várias vezes. E eu vou fazer também um tutorial pra você de como você pode fazer sacolinhas pro lixinho do seu banheiro também. Então a gente tem que lembrar que além de ter opções como essa, o objetivo melhor mesmo é que a gente tente evitar a produção de lixo de forma geral. Então, se você quer uma dica, por exemplo, você pode acessar lá no meu Instagram e ver os produtinhos que eu tenho da minha marca, que é sustentável. E são todos feitos em embalagens sem plástico. E o Instagram tá aqui embaixo. Então, essa foi a dica de hoje da Garota Verde sobre o Julho Sem Plástico. E eu quero ver você fazendo e entrando lá no meu Instagram para comentar todas as dicas que eu tô postando no dia a dia. E eu tenho certeza que uma delas você vai conseguir fazer. Então, fique aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta. E não esquece de dar o joinha no meu vídeo e já clicar no próximo para assistir tudo.